Olá, meus amigos e minhas amigas, retornando aqui com o nosso caríssimo professor Franklin Lee, que está nos brindando, essa que é a expressão, com essas informações de altíssimo nível. Eu costumo sempre lembrar, essas informações que ele está nos passando, custou a ele, com certeza, muitos e muitos momentos, muitas e muitas horas de dedicação à leitura mais nobre no campo da odontologia. Então, por isso que eu tenho essa respeitabilidade muito grande. Professor, para iniciar essa conversa, nesse segundo momento do programa, como é que está a sua atividade ex-cátedra? Como é que está essa atividade sua? Bom, A sua formação foi aqui em Alagoas? Não. Eu estudei nos Maristas aqui até 1977 e fui concluir o terceiro ano científico na Bahia, nos Maristas da Bahia, e de lá não me mudei mais. Não é? Claro que fica aquele coração apertado por uma cidade como a minha, que eu amo profundamente, as pessoas daqui também. A gente entende, e o Brasil todo entende, Maceió e Alagoas como um grandíssimo balneário que poderia ser melhor explorado do que já é. Sem dúvida, sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Então, e nós temos lá também um litoral lindíssimo como a Bahia e tal. Mas a minha formação toda foi lá, eu fiz a faculdade lá, depois eu fui estudar em São Paulo, na USP, fui fazer um curso de especialização em anatomia topográfica da face. Depois fui para Bauru, estudei em Bauru, depois estudei em Campinas, foi onde eu concluí o meu doutorado, comecei em Bauru e terminei em Campinas. A nossa turma migrou completamente para Campinas, né? E com a chancela, o nosso certificado tem a chancela da Unicamp, né? Então, foi essa a minha formação. Daí, viajar para complementar estudos é fundamental para qualquer profissional. E quando você fala com propriedade que é preciso tempo para isso, claro que é preciso tempo. Não se pode simplesmente incorrer no erro de hoje, onde você tem um oceano de conhecimentos com um palmo de profundidade. O ideal é que você se aprofunde mais em alguma coisa para que exista substância. E depois que você se aprofunda, não seja egoísta. Seja generoso e distribua isso com as pessoas. O aprendizado precisa ser repassado, porque se ele ficar imobilizado, ele se tornará completamente estéril, vai morrer com você. Não é? Meu pai, lembrei agora, costuma dizer: felizes os que sabem ler porque podem estudar, os que estudam porque podem aprender, os que aprendem porque podem ensinar. E é isso que a gente tem que fazer. O grande desiderato do ato de ensinar é você distribuir conhecimentos. Sem dúvida. E isso é uma forma muito nobre de solidariedade com o seu semelhante. Exato. E o ensino hoje, a gente sabe, o ensino hoje está muito dinâmico, sabe? Não é mais aquela história de estar ali o catedrático falando para um monte de pessoas que lhe ouvem. Eles interagem, hoje tem internet, vocês procuram em fontes limpas e em fontes não tão limpas assim. Isso aconteceu muito com a história da pandemia, com a história de medicações, com várias coisas, vindo inclusive de órgãos superiores, né? Como as OMS da vida. Às vezes, quando no meio dessa confusão toda de quarentena, você dizia assim: eu estou mais perdido do que OMS em plano de pandemia, porque as pessoas se perdem. Não é? E, bom, aqui é assunto para outras coisas. Meu caro professor, eu acho que me parece racional. Não precisa de nenhuma elucubração, não precisa de nenhuma análise profunda. Por exemplo, educação. Não pode haver politização. Sem dúvida. Como é que você pode colocar, por exemplo, reitor, como é que você pode colocar chefe de coordenação de curso à base de um interesse político? Pois é, você parte do nome, universidade, universal, a liberdade para pensar, do pensamento. Agora, você, às vezes, pode saber utilizar essa liberdade. Eu lembro que você falou agora da história de sua avó determinando o seu nome, não é? Então, você pode utilizar essa liberdade para o bem, como pode utilizar para o mal, não é? O que a gente tem verificado, eu não sei se aí é uma visão mais conservadora, não é? É que esses direcionamentos novos que estão acontecendo aí é para formar ilustres, vamos dizer, ilustres profissionais de determinadas áreas que não trariam benefícios grandes para a sociedade. Estou falando de forma aberta, ampla, não estou aqui sendo sectário,
não é? Acho que todas as profissões têm seu valor, as artes têm seu valor, claro. A odontologia, como a gente disse ainda há pouco, vem da arte, do artesão, de saber reproduzir aquilo que acontece no corpo humano. A gente, inclusive, diz a nossa arte, por incrível que pareça, ela seria cada vez mais sofisticada se ela não aparecesse. Já o pintor tem que aparecer a arte, o escultor tem que aparecer a arte, mas dentes tem que parecer natural. Se ele parecer artificial, o artesão é ruim. Então é uma arte que não pode aparecer. Então, voltando aí para essa história ex-cátedra e tal, eu adoro o ensino, adoro a pesquisa, adoro, enfim, esse mundo acadêmico, mas ao mesmo tempo a gente não pode só, hoje em dia, ficar nele, a gente tem que ter atividades extracurriculares e eu faço muito isso, eu tenho como hobby antes, quando eu tinha físico para isso, eu adorava o futebol, não é? Cheguei a pensar em outros planos, em outras esferas, mas hoje em dia eu penso muito no piano, que eu toco de ouvido, gosto de fazer isso. A televisão, a certa ocasião, eu tive um período, uma passagem por ela, e o objetivo era fazer programas médicos, chamar profissionais, informar a população, sempre esclarecer, claro. Ensinar, né? Isso aí. Isso é uma grande pedida. Professor, evoluindo aqui nessa conversa tão agradável, como é que o senhor vê hoje a juventude acadêmica? Eu explico. Eu sou de uma época, eu não sou nenhum ancião, mas eu sou de uma época em que o professor era senhor. Professor, o senhor, por gentileza, professor, o senhor pode me tirar essa dúvida? Depois eu fui notando, eu estive em sala de aula durante um quarto de século. Depois eu achei melhor parar. É uma besteira, mas me incomoda. Me incomodava e me incomoda. Estou sendo sincero. Quem quiser me chamar de ortodoxo, de velhusco, não interessa. Eu convivi com... Sempre digo isso aqui porque é uma referência minha. Eu convivi com meu pai 50 anos. Exatamente 50 anos. Nunca eu me dirigia a ele pelo você. Era senhor. E aquilo não me diminuiu em nada. Eu achava até, já mais velho, eu achava elegante. Papai, o senhor. Mas o negócio parece que se esculhambou. É você. Papai, você vai, você. Eu acho aquilo ali uma coisa que eu não vou conseguir entender nunca. Então, partindo dessa flexibilização, que eu não acho que é leve, como é que vê a juventude acadêmica hoje? Professor, como é que o senhor vê essa... É um assunto extremamente inflamável, complexo, mas que a gente tem que entender o seguinte: nada, absolutamente nada na vida se progride para trás. Só se progride para frente. O tempo só passa para frente. Eu, quando lhe conheci no primeiro dia, eu cheguei a falar de Lulu Santos, né? Que nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo que se vê não é igual ao que se viu há um segundo. Então, até a nossa entrevista, o início foi uma coisa que já passou e estamos agora nesse momento presente. A gente se adaptar à realidade desses alunos, a maneira que eles veem o mundo, que eles enxergam o mundo, eles são mais imediatistas. Basta estudar um pouco sobre gerações. Se você estudar sobre a divisão das gerações, nós somos da geração Baby Boomer, não é? Logo depois da guerra e tal. Essa história de tratar o senhor, a senhora e tal, etc. Continua, eu chamo meu pai de senhor até hoje, minha mãe. Isso não diminui nada? Em absolutamente nada. Só que esses valores, quando você traz para os valores presentes, eles têm outras referências. No nosso tempo, vamos falar aqui, é tanta coisa, mas a calça boca de sino, os óculos Ray-Ban, quando você utilizava, então, aquilo eram quebras de regras. Hoje você tem, substituindo isso, as tatuagens, você tem os brincos, você tem os piercings e tal. Tem a parte negativa e a parte positiva disso e a parte contemporânea. Então, entender essas pessoas para você estabelecer um diálogo. Se você vier da sua época ou da nossa época e tentar aplicar a esta época, quem estará defasado é o professor. Ele precisa se adaptar. Então você está sugerindo o quê? Que a gente entre no jogo deles? Não, que faça uma leitura e que coloque os seus valores que você aprendeu, porque sua referência está lá atrás. Sua referência não está naquela geração, não é? E eles terão também, daqui a 30 anos, 40 anos, estarão referenciando o que eles faziam agora e em relação ao que os outros estariam fazendo há 30 anos. Não se pode
entrar numa história de porteira aberta. É preciso disciplina, determinação. É preciso respeito. E o H, hierarquia. Quem é um pouco mais velho tem o direito de viajar na janela, não é? Quem é um pouco mais novo viaja no corredor no começo, e é assim que acontece com os estagiários. Ninguém começa por cima, um dono de uma empresa não começa. Tudo na vida tem um crescimento. O elefante não nasce grande, nasce pequeno, o hipopótamo também. Então, o que a gente quer dizer é que precisa um grau evolutivo, não se pode começar pelo fim. E é essa a minha defesa com relação à minha visão dessa massa acadêmica. Hoje em dia eu leciono para cursos de pós-graduação e para cursos de especialização, e a gente verifica que eles chegam, esses alunos, aos cursos despreparados. Eles chegam sem o conteúdo da graduação e estão buscando conteúdo de pós-graduação. E a gente fica triste com isso. Até nomes que nós citamos aqui, não são lembrados por eles ou parecem coisas históricas do tempo dos dinossauros. Não é assim. Para que você construa e sedimente um determinado pensamento, você tem que respeitar o passado, porque aqueles tijolinhos colocados no passado servem de substrato e alicerce para o futuro. Pois é. É isso. É isso que eu venho também observando e com uma certa preocupação. Porque, por exemplo, vou falar curso de Direito, né? Existe aqui em Alagoas, que é um estado pequeno, existem mais de 10 faculdades de Direito. E nós sabemos que o mercado não absorve. Então, um dia, eu vou relatar esse fato aqui, um dia eu estava chegando no fórum e uma advogada, ela me interpelou, professor, a sentença no meu processo, professor. Aquilo me incomodou, disse, me dê o número, por favor. Ela me deu o número, quando eu fui olhar, não tinha nem decolado ainda, essa moça não tinha a menor noção, a ação era uso capião, não tinha a menor noção do que era um uso capião. Aí eu a chamei e disse, olha, vou publicar o despacho do Diário Oficial. Eu, não, professor, não faço não, professor, não faço não. Mas que coisa espetacular ver isso aí, porque é o que está acontecendo hoje em dia. O desconhecimento, né? O rito, né? A história da hierarquia, do respeito ao mais velho, sempre, como fonte de informação e não fonte descartável. Veja o que os orientais fazem. Eles respeitam os mais velhos, quanto mais velho, mais respeitabilidade. Na China, a figura da avó, da avó. Está aqui o marido, está aqui a esposa, mas a grande comandante é a avó. Porque ela diz, está sacramentado. Agora, olha, eu outro dia, falando sobre isso, outro dia recebi um convite para ir ao colégio onde eu fiz o meu ginásio. Colégio Estadual Professor Benedito de Moraes. Ele fica encravado ali na ponta da terra. Uhum. Talvez tenha sido a melhor fase da minha vida. Eu fazia um percurso caminhando da minha casa para lá. Bom, então eu pensei comigo, rapaz, vou receber uma homenagem. Eu digo, eita, rapaz, meu colégio, que eu estudei o ginásio, eu vou ser de alguma forma homenageado. Fiquei muito feliz. Quando eu cheguei lá, e vi outros colegas no contemporâneo na época, né? Inclusive o vice-governador do estado, ele foi de lá do Benedito Moraes. Então encontrei outros amigos e tal, mas a professora foi logo se traindo. Eles estão quebrando tudo. Eu digo, mas como assim? Então ela me disse que a geração que está atualmente no Colégio Estadual Professor Benedito Moraes, eles destroem, literalmente, quebram a porta, quebram o ventilador, quebram o ar-condicionado. Meu pai do céu! Então a professora nos chamou ali para servir de exemplo. Então cada um dizia, olha, eu sou juiz de direito, eu estudei aqui, nesse ambiente, eu fui muito feliz. Etc. Bom, cada um dava a sua opinião. O vice-governador do estado, olha, eu estudei aqui. Bom, e quando foi na hora de tocar o hino nacional, para um monumental desprazer meu, eu não vou esquecer mais daquilo, eu vi 3 rapazes dançando o hino nacional, abraçados assim, ia lá para frente e voltava, ia lá para frente. Eu saí dali com uma certa deprê. Não fui homenageado, não fui nada. E eu tinha vontade de procurar diretores e dizer, só me respeite, não me chame mais para aqui não. Perfeito, perfeito. O que é que aconteceu com o ensino em geral?
Mas, se a gente sair desse nível, aí eu lhe peço que utilize o fiel da balança de quem julga, não é? Porque vai saber exatamente que isso veio do berço. Aquela história da célula máter da sociedade. Famílias destruídas, famílias, enfim, separadas, desarranjadas, produzem o quê? Isto que nós estamos vendo aí, isso nesse plano secundário, primário e secundário, não é? O desrespeito, por quê? Não respeito em casa, não tem respeito em casa. Então, seria este um julgamento assim preliminar sobre essas pessoas. Aí entra a parte financeira, se tem, se não tem, não é o caso. Mas quando passamos para as universidades, essa profusão de universidades de direito, por exemplo, faculdades de direito, o que é que acontece? A mesma coisa, não queria nem trazer esse tema e acho que nós não vamos explorar, sobre religião. Hoje em dia você tem pequenas igrejas, grandes negócios. Então, a profusão de igrejas, todo mundo falando em nome de Deus, em nome de Cristo, e simplesmente o que se percebe são redes de arrecadação. Desculpem quem está nos ouvindo agora, seus telespectadores que possam se sentir atingidos. Não é objetivo nenhum discriminar qualquer religião, não. Elas devem existir. E devem existir num determinado ponto, numa determinada direção, para educar, para fortalecer a fé, fortalecer o espírito, não é? E fazer essas pessoas até seguidoras, não só dos dogmas e das histórias que nós temos na Bíblia, mas seguir a vida como cidadão, não é? Respeitando o outro, o direito do outro e não invadindo o direito do outro. E não é isso que nós vemos em programas terríveis na televisão, de arrecadação, de descaradamente dizer vamos passar a maquininha que vai passar o cartão de crédito. Bom, eu estou fazendo um paralelo com o ensino, que é isso que está acontecendo. Se não houver respeito e hierarquização, nós não teremos jamais, em tempo algum, uma coisa organizada. E já aproveitando essa deixa, vamos chamar assim, como é que o senhor vê esse momento do Brasil hoje, hein? Porque eu explico. Há uma obra, eu tenho essa obra em casa, que são artigos de Olavo Bilac. Chama-se Vossa Insolência. O nome é Vossa Insolência. Então, eles são vários artigos, quando ele escrevia para o Jornal do Comércio, no final do século XIX. Então, ele diz assim, que no Brasil tudo acontece muito devagar, tudo acontece muito lentamente. Eu era criança, já se falava no mercado da produção, em melhorar, fazer um mercado decente e tal. Eu evoluí, estou nessa idade e continuo o mesmo problema. Então, o Olavo Bilac tem um artigo que ele fala o seguinte, que no começo do 1800, um cidadão qualquer escreveu lá alguma coisa e disse: a educação é a alavanca que faz com que um povo se eleve. Isso lá no 1810, 1811, por ali. 100 anos depois, o Olavo Bilac falava que a questão da educação era uma questão fundamental e se referia lá ao artigo lá que o cara escreveu em 1810, 1811. E nós estamos hoje para a mesma cantilena, que a educação é fundamental, quer dizer, e não evolui não, o nosso país não aprende não. Pois é, também é assunto para muitos comentários, né? A educação mudou bastante, uns seguem, outros não seguem, ela é muito desigual, ela não segue, vamos dizer, um determinado rito num trilho, não é? Porque senão nós teríamos uma educação mais igual, mais equânime em todos os lugares do país, né? Fosse onde fosse, precisaria ter regras, não é? É fundamental, você vai morar num condomínio, você tem que ter regras para seguir, o que você pode fazer, o que não pode, o som, a altura do som, até que horas, respeitando o direito do outro. No ensino, isso tem funcionado assim. Quando existe, vamos dizer, um segmento um pouquinho superior, de ensino superior e tal, pode ser que ainda exista uma espécie de respeito em relação àquele professor que está ali. Mas hoje em dia a tendência é que ele desça ali do púlpito, que ele desça e fique no nível dos alunos, porque eu quando comecei a dar aula e o aluno ficava na internet ou no telefone, isso para mim era um desrespeito muito grande, porque ele não estava prestando atenção no que eu estava falando. E aí, o que é que o senhor fazia? Eles são multitarefas. No começo eu comecei a repreender e dizer assim, eu simplesmente parava, e ficava um silêncio abissal na sala e a pessoa suspendia pelo silêncio. Quando olhava, percebia e guardava.
Hoje em dia, se você fizer isso, quem está fora do esquema é você. Então, é preciso que interagir com aquilo que ele está buscando, estimulá-lo a buscar conteúdo dentro do celular, dentro do computador, e eles conferem se o que você está dizendo é verdadeiro, não é? Eles vão ali, digitam uma rapidez incrível e lhe contestam. Então, é melhor se aliar a eles, principalmente porque o volume de informações é muito grande. Claro que às vezes eles vão buscar em fontes imprecisas, porque senão ninguém ia mais ao médico. Chega ali, doutor Google, e vê o que é que tem que fazer, qual é a medicação que tem que tomar, e não pergunta. E às vezes a medicação que eles escolhem é inadequada para o momento e para o achaque, para o problema, né? Para a doença. Então, é isso que é preciso. Nós somos hoje orientadores. Precisamos orientar, balizar essas pessoas, balizar conhecimentos. E é dessa maneira que eu acho que a gente tem que seguir, sem nunca perder a esperança. A esperança é fundamental, não é? Acho que foi Michael Lindbergh que diz: os anos deixam rugas na pele, mas a falta de entusiasmo ou de interesse deixam rugas na alma. E é assim que a gente tem que pensar, o tempo todo entusiasmado, se renovando, aprendendo. Eu vejo hoje minha mãe, fez esse final de ano 89 anos e usando o celular, com o dedinho ali, passando e tal. Então, uma pessoa que se interessa por tecnologia dentro do limite dela, das limitações dela. Então, a gente tem que fazer essas coisas, até para aceitar o próprio celular, a gente demorou um pouquinho, da nossa geração. Aí fala a história das gerações, né? Baby Boom, geração X, geração Y, geração Z, geração Cristal. Hoje em dia, as pessoas... É incrível, essa criança tocando piano desse jeito, tocando violino desse jeito. Eles estão acostumados à informação rápida. Você pega uma pessoa com 6 meses de idade, ele entrega um telefone para ele. Ele não vai girar o disquinho, né? Ele vai passar o dedo. É instintivo. São pessoas que trazem isso no próprio DNA já. É interessantíssimo considerar isso. O meu caro professor Franklin, deixa eu lhe colocar aqui, eu queria a opinião do ilustre amigo. Pois não. No seguinte sentido: qual é a perspectiva das nossas futuras gerações? Eu fico preocupado com isso. Como é que o senhor consegue ver essa juventude, essa massa de jovens que estão se encaminhando para uma definição? E eu explico por quê. Eu, quando era na época do Benito Moraes, eu fazia um percurso diário. Saía da minha casa, pegava ali a Santos Ferraz, que é uma avenidazinha, chegava lá na frente, dobrava à direita e ia para o colégio. Mas eu fazia esse percurso preocupado por causa da pressão que eu recebia em casa. Meu pai me alertava muito: olha, Roberto, vai chegar um dia em que eu não vou estar por aqui não. E você procure fazer sua base para você poder ter uma vida confortável. Era muita conversa, sabe, envolvida. Mas nunca achei meu pai chato por isso. Então, como é que o amigo vê hoje o destino dessa juventude? Tem alguma perspectiva? Porque até mesmo na odontologia há um número de universidades que eu considero já tem que se pensar. Mercado, assimilação do mercado e o que você está jogando no mercado. Então, você está jogando muitos profissionais e ver se o mercado absorve. Veja bem, talvez as gerações dos nossos netos e dos nossos bisnetos, eles exerçam profissões que nós não sabemos o nome hoje. Não sabe nem o nome? Não sabe nem o nome da profissão, que vão existir. Elas vão existir, elas vão aparecer, como já estão aparecendo. Hoje a rapidez de assimilação é muito grande. Hoje, volto a dizer na história da música, que um jovem pega ali um tutorial pela internet e começa a aprender sozinho a tocar violão, sozinho a falar inglês, sozinho... Bom, falar inglês virou uma rotina. Antes, quem falava inglês no nosso tempo era diferenciado, porque foi morar nos Estados Unidos, sabia falar inglês. Hoje se fala 1, 2, 3 idiomas. E a mesma coisa acontece com esse aprendizado online, que é o que está acontecendo. Então, qual a perspectiva que nós temos? Se a gente olhar do nosso prisma de ação, a gente tem que trazer aqui a fábula hindu dos 7 cegos e o elefante, não é? Um dos cegos, eles eram sábios, eles conversavam, eram consultados para tudo, não é? E num determinado momento, Índia, né, que eu estou falando, num determinado momento a discussão entre eles, porque entrou uma coisa estranha que eles não sabiam o que era, os cegos não conseguiam ver, e cada um dizia uma opinião diferente sobre aquilo. O 7º cego, para a gente colocar com números, se afastou.
e deixou que eles discutissem lá à vontade. E um dizia, pegando na pata do elefante, que era um tronco de coqueiro. Aquilo ali era um tronco e era um elefante, hein? Certo. Então o outro pegando na cauda, o outro, todo mundo conhece essa fábula, pegando na presa, dizendo que era uma lança, o outro dizendo que a tromba era uma cobra, a orelha um abano, a barriga do elefante era um paredão, e etc, etc. Quando vem o sétimo cego de lá dizendo: vocês todos estão certos e vocês todos estão errados. Vamos aplicar para a nossa realidade. Como é que você vê as gerações futuras? Depende do ponto que nós estejamos observando essa geração futura. A visão é holística ou a visão é pontual, localizada? Os 6 cegos acertaram na parte, mas não acertaram no todo. E o outro juntou, o sétimo cego, juntou tudo que os outros disseram e, como sábio, disse: vocês estão falando de um elefante. Ou seja, a visão do todo, que tinha exatamente todas aquelas partes. Hoje em dia, o que a gente pode falar é exatamente a mesma coisa. Nós temos uma visão, se for pontual, você está fora. Se a sua visão é holística, de como a coisa vai se desenvolver, você sabe que vai evoluir bastante. Isso daí, para alguns, ou até para a nossa geração, às vezes parece involução, mas na verdade, a coisa sempre evoluindo. O que tem que preponderar nesta peneira, joio e trigo, são as coisas boas. As coisas boas têm que preponderar. Mas quem julga as coisas boas? Você falou sobre o momento político, sobre julgar e tal. A gente lembra aqui o STF, que é uma referência, não vou entrar nesse assunto, que é o que você domina, não é? Que é de juiz e tal. As decisões que são tomadas, monocráticas, ou até em grupo que eles tomam, a sociedade não concorda. São coisas muito loucas o que está acontecendo no país com os 3 poderes. A gente sabe disso tudo. E como é que nós vemos esse futuro se não tem harmonia, não tem regra, não tem disciplina, não tem, vamos dizer, um trilho para você seguir? É isso. Mas meu caro Dr. Franklin, meu caro professor, nos Estados Unidos existe uma forma de você enfrentar decisões judiciais que é ela ser recepcionada pela sociedade, pelo meio social. Se ela não for recepcionada, ela nunca transita em julgado. Essa informação não é minha, essa informação quem nos deu foi Calmon de Passos, lá na Boa Terra, lá da Bahia. O professor Calmon, uma vez, ele fazendo uma palestra, ele disse: nos Estados Unidos existem formas de controle de decisões judiciais que ela tem que se harmonizar com a expectativa pública. Eu estou aqui dizendo isso com a maior categoria, sem problema nenhum. Há decisões nessas cortes mais altas que, honestamente, elas não servem de exemplo. Eu agora, o amigo na Bahia, me corrija se, mas foram afastados 5 desembargadores. Sim. 5 quer dizer uma coisa deplorável sob todos os aspectos. Existem profissões que o indivíduo não pode decair. Existem profissões que o indivíduo não pode decair. A magistratura é uma delas. Sob a figura do magistrado, não pode pesar um senão. E se houver esse sinal, tem que ser publicizado para que o magistrado possa se defender. Perguntaram a um filósofo, Leandro Carnal, atual, conhecido, está trabalhando na CNN, inclusive, e tal. O pai dele era da área jurídica, né? E perguntaram por que ele, com aquela habilidade toda, o próprio Leandro Carnal e o pai, por que não entravam no mundo político? Por quê? Porque precisa ajudar, porque ficam pensando que os bons poderiam ajudar nessa hora. E a loucura é a roupagem que os bons se vestem quando vão para este campo. E o pai dele respondeu assim: eu não entro para a área política porque eles podem um dia chegar no meu preço. Todo mundo tem um preço. Então, dependendo do preço da moeda de troca, veja só, você metendo caráter no meio disso daí. Quando você tem caráter, não tem preço, não é? Mas isso aí, a visão pelo mundo de hoje, odierno, é dizer assim: será que ele não está sendo tolinho, romântico demais? Porque é assim que funciona. Em Brasília as coisas funcionam assim. Aí chega alguém que fala em anticorrupção, que não quer seguir determinados trâmites e tal, vem uma onda contra esse tipo de comportamento. Você impedir, abortar, você querer fazer coisas boas, você não enxergar, eu, por exemplo, não enxergar, que foi o que eu vi logo quando eu lhe conheci lá, todo um lado bom que a pessoa tem. É isso que tem que se ver e não os defeitos. Eu lembro agora você falando: olha, podem me julgar do jeito de falar que eu sou assim, que eu sou assado, mas as pessoas não podem ficar preocupadas em procurar defeitos, e sim explorar as coisas boas, no bom sentido explorar,
enaltecer as coisas boas, porque assim a gente faz o bem, a gente espalha o bem, a gente propaga. Esse tipo de pandemia eu gostaria que houvesse no mundo inteiro a propagação do bem e da honestidade. Tempestade, né? Sim, tempestade. sim. Eu, quando era rapazinho, um dia vendo uma revista, uma revista daquela época, dizia assim, Clássicos da Literatura Universal. Eu devia ter lá meus 15 ou 16 anos. Aí eu olhei e eu tinha uma vontade danada de ler um livro chamado Os Sertões. Opa! Aí eu fui falar com meu pai. Papai, eu posso assinar isso aqui? Quanto é isso, Roberto? Eu digo, papai, de exemplo de hoje, né? Olha, pai, R$30. Todo mês vai chegar 2 livros pelo correio e R$30. Meu pai, pode assinar. Eu assinei direitinho e tal, botei no correio e fiquei aguardando. Um dia chegou um comunicado, ali em Jaraguá, quando o papai chegou. Aí ele aqui, vá lá no Luiz Autopeças e troca esse cheque. Era um chequezinho, aí eu fui lá, seu Luiz, claro. E eu fui, e até que um dia chegou uma obra chamada Otelo, de Shakespeare. Sim, e eu ainda tenho esse livro lá, está marcadinho lá. E lá pela metade do livro há um diálogo entre Otelo e um militar chamado Iago. E nesse diálogo o Otelo diz assim, o que é que você quer dizer com isso? Aí ele diz essa coisa que ficou marcado profundamente em mim. Ele diz o seguinte, se me roubas a bolsa, estás me roubando tão somente o lixo, mas se roubas o meu nome, estás roubando minha maior riqueza. Lá na tradução chama-se Boa Fama. Ele disse que o dinheiro não é muita coisa, porque hoje é meu, amanhã é seu, e assim vai passando. Então aquilo ali não tem valor nenhum. Mas a boa fama, quer dizer, o bom nome, é um negócio que você não pode abrir mão disso. Sem dúvida. O nome que você carrega, você não pode permitir que o indivíduo manche ele, ou deixe um risco. Eu, caríssimo professor Franklin, lhe agradeço profundamente a sua presença. Quando voltar aqui a Maceió para o ano, a Deus querer, vamos fazer um novo apanhado, vamos ter sempre assuntos a conversar. E eu quero deixar o ilustre amigo com a palavra para os nossos telespectadores, para lançar nesse final de ano uma mensagem, é outro programa do ano, para lançar uma mensagem nesse tempo pandêmico, para lançar uma mensagem de elevação, que eu sei que o amigo tem isso. Por favor. Na verdade, meus amigos, antes eu tenho que agradecer o fato de estar aqui, não é? Conhecendo essa figura ilustre, o Jerônimo, não é? E com certeza, voltando aqui, a gente vai visitá-lo novamente. Mas o que eu posso dizer é citar uma frase de Mário Quintana que resume esses últimos minutos que nós conversamos. Resume bem, ele fala o tempo todo, assim, o grande poeta, né? Nascer é uma possibilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio, transformar depende da vontade, realizar é nossa responsabilidade. Então, não esqueçam desse tipo de colocação, porque é nossa responsabilidade a gente tocar um mundo melhor, fazer um mundo melhor, conviver com as pessoas, entender as diferenças que existem entre as pessoas e o tempo todo somar positividades, não é? E não se aliar a negatividades. Eu desejo a vocês um 2021 completamente com menos incerteza do que tivemos agora em 2020, um ano muito difícil, mas não é um ano para ser esquecido, é um ano para ser lembrado sempre como divisor de águas para o que a gente pode fazer daqui por diante e o que a gente tem que aprender. Se informem, busquem se informar. Hoje nós temos a informação na mão, em tempo real. Não viajem nas primeiras opiniões que vocês verificam. Tenham filtros para poder apurar a verdade e aquilo que nós podemos fazer de bom para nós mesmos, para a família, para os amigos e para a humanidade. Maravilha, maravilha. Mais uma vez, gratíssimo pela sua presença. Obrigado. Meus caríssimos telespectadores, um belíssimo 2021, aonde nele venha a existir para todos os senhores e as senhoras paz, saúde e bons momentos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.